Bom dia, sextusanos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muitíssimo bem. Professor Vitor Hugo retornando com as aulas de produção de texto, hoje dia 28 de julho, é uma terça-feira. Terça-feira friazinha em Maringá, mas a gente, não pode se deixar levar pela preguiça. Galera, espero que vocês tenham tido excelentes semanas de descanso, se é que vocês tiraram a cabeça para descansar. Acho importante, a gente já falou sobre isso em alguns outros momentos, nas nossas conversas, que é importante a gente também pensar na nossa saúde, no nosso psicológico, senão a gente acaba, entrando muito dentro, daquilo e acaba ficando doente também. Então, espero que todos estejam muitíssimo bem. A gente fica na esperança de dias melhores, de que tudo retorne logo, para que a gente possa se encontrar, se abraçar. Mas enquanto isso não acontece, a gente dá, o início da forma como nós já estávamos levando, por meio das videoaulas, por meio das aulas online, por meio de conversas, bate-papos que nós temos na plataforma. Então, eu espero que a gente possa dar seguimento ao nosso trabalho, afinal, eu acredito que tem sido um excelente trabalho, não só da nossa disciplina, mas das outras disciplinas também, pelo menos o que eu vejo. Tenho muito orgulho dos meus colegas, professores, que estão enfrentando também essa batalha com a gente. E vocês, nossos alunos queridos, que também não têm desistido, aqueles que participam, aqueles que realmente se interessam pelo conteúdo. Acho que esse é o momento que vocês mais podem provar, que são vocês que realmente fazem diferença. Então, queria agradecer, toda essa parceria de vocês. Vocês são excelentes, gente? Vocês que estudam, vocês que acompanham as videoaulas. Então, muito obrigado. Espero que a gente possa continuar, certo? Nessa nossa amizade, sempre o professor frisa isso, que o respeito é a coisa mais importante. Então, eu acredito que vocês me respeitam, acompanhando e mantendo o desempenho de vocês. Bom, vocês já receberam a prova, do primeiro bimestre, já corrigida as notas, e vocês farão também uma recuperação, aqueles que ficaram de recuperação, infelizmente, mas terão de fazer, Então, e agora também a gente dá continuidade seguindo para a segunda prova, prova bimestral do segundo bimestre. Então é importante que todo mundo foque, todo mundo não perca de vista, porque afinal as atividades avaliativas têm continuado, galera? Então a gente não pode também simplesmente largar a mão, beleza? Então, onde a gente parou, Vamos dar uma retomada. Galera, a gente já viu tanta tipologia textual, Tanta coisa importante, tanto foco importante na produção de textos, disciplinas, matérias complexas que eu tentei simplificar para vocês, como as meta-regras, alguns outros elementos. Mas hoje, em específico, a gente fala de algo muito importante para a sociedade, certo? A gente vai falar de dois gêneros, e duas tipologias distintas. Então, por isso é preciso muita atenção. Não só atenção, também é preciso que vocês tenham a mente um tanto quanto aberta, um pouquinho aberta, assim, para a gente poder ouvir e aprender, sobre um assunto que é extremamente importante para a nossa sociedade. E às vezes a gente não para refletir sobre ele. Então eu dou início, galera, ao livro didático da unidade 3 do bimestre, se chama Representatividade Importa, e a gente vai dar o início do trabalho na produção de textos a partir desse livro, E tentamos fechar o bimestre, então, com o livro da unidade 4, seguindo o nosso plano de aula certinho, Sem nenhum desvio nesse plano. Galera, vamos dar uma retomada então. Desde o primeiro bimestre, o alarme tocando aí. Desde o primeiro bimestre, galera, a gente viu algumas tipologias textuais, certo? Primeiramente, o que é o conceito de tipologia textual? Sempre retomo isso com vocês, pergunto para vocês. Tipologia textual, basicamente, seriam características de um tipo de texto. Então, nós já vimos a tipologia textual descritiva, tipologia textual narrativa, certo? E agora, também vimos a tipologia textual argumentativa, no último bimestre. Foi onde a gente parou. E a gente viu um gênero muito específico, que foi a resposta argumentativa. A resposta argumentativa talvez seja o gênero que esteja mais, um dos gêneros que esteja mais
frequentes na nossa sociedade, em circulação social. E a gente viu toda aquela estrutura, né, um sistema, né, afinal o gênero, eu já falei para vocês que se assemelha a um sistema textual, então tem regras, objetivo, esquema, funcionalidade. E a gente fez a prova baseado nisso, né, com os nossos argumentos, com as nossas, com tudo aquilo que a gente já sabe, já tá craque, né, as características do gênero argumentativo, para que serve, ser impessoal. E agora a gente entra então, portanto, numa nova tipologia. Mas, professor, a gente já viu tanta tipologia, não vai acabar nunca. Bom, galera, a gente está encaminhando, então, para que a gente possa ver todas as tipologias, certo? Elas não são infinitas, tá? Elas são mais ou menos 7, 8 tipologias, mas a gente precisa muito vê-las e compreendê-las. Acho que compreendê-las é o ponto principal, né? Porque, afinal, se vocês se lembram bem, o que significa a compreensão textual, significa que a gente leva algo do que a gente está aprendendo para as nossas vidas. Então, isso é muito importante. Vamos dar início, então, ao livro didático. Galera, o nome do livro se chama Representatividade Importa. Sempre que a gente se depara com títulos, tá? É importante a gente fazer uma reflexão. Já disse isso para vocês. O que significa representatividade na opinião de vocês? O que vocês esperam dessa palavra? Qual que é o conhecimento prévio, né? O conhecimento que vocês já têm sobre essa palavra? Será que vocês já ouviram ela? Já pensaram sobre isso? Bom, basicamente, então, se a gente colocar a palavra representatividade, a gente diria, então, que seria representar algo, certo? A representatividade está extremamente ligada, galera, àquilo que está sendo representado pelas pessoas em algo midiático, né? Eu já disse para vocês que a mídia, ela simplesmente reúne, né, uma parcela de redes que nós estamos vivenciando. Então, por exemplo, as redes sociais, né, a TV, quando a gente liga, o jornal, tudo isso é mídia. E a representatividade, nesse caso, ela está extremamente associada a grupos menores, a grupos que não estão sendo representados. Então, por exemplo, a gente pode dizer que a representatividade está ligada às etnias, às raças, tá? À orientação sexual, a vários outros fatores de pessoas que sofrem preconceito na sociedade, certo? Então é importante a gente ter representatividade para todos os lados, certo? Ou seja, como que a gente pode ilustrar isso, galera? Só para que não possa ficar muito vão, tá? Se a gente coloca, por exemplo, um herói, né? Quais são os heróis que a gente conhece? A gente já viu lá no Romance de Aventura vários tipos de heróis, certo? Se a gente parar um pouquinho e pensar, poxa, como esses heróis eles são retratados, né, nos filmes, nas séries que a gente vê. Bom, vou fazer esse exercício com vocês. Vou dizer alguns heróis que me passaram a cabeça agora, tá? O Batman, né, o Batman, como a gente conhece. Como que o Batman é retratado, né? O Batman ele é retratado por um cara fortão, né? Pelo menos o último Batman, um cara fortão, branco, alto, né, musculoso. Beleza, então a gente tem aí algumas características do Batman. Vamos ver outro herói, tá? O Superman, mesma coisa, né? Um cara alto, forte, grande, musculoso. O Aquaman, também, um cara alto, forte, musculoso. Então a gente vai vendo que existe um padrão, tá? Nas representatividades de algumas coisas, ou na forma como as coisas são representadas, certo? Então, galera, quando a gente diz isso, que existe um padrão, é muito difícil que a gente quebre um padrão. Por isso que a gente precisa sempre estar pensando sobre isso. Beleza, galera? Se eu tomo um café todos os dias, ó, o café tá aqui, tá certo? O professor sempre com o cafezinho dele, antes de iniciar a aula. Então, se a gente toma café todos os dias, certo? Certamente a gente vai adquirindo, como que a gente pode chamar, não é um vício, né? Mas é uma rotina, um hábito de tomar café todos os dias. Então, todos os dias de manhã, antes das aulas, certo? O professor Vitor Hugo toma café. Então, a gente começa a pensar que o que a gente vê ou o que a gente consome, né, de certa forma, porque a gente consome filme também, consome série, né, não comendo elas, mas assistindo-as, a gente acaba criando hábitos das nossas cabeças. Então, se a gente vê um herói retratado assim, certo? E isso é muito engraçado, porque a gente já viu sobre Romance de Aventura, já falou sobre heróis, e a gente falou também que uma das características do herói
é ser forte e musculoso. Poxa, por que o herói tem que ser forte e musculoso sempre, né? Não existem outras características? Então, será que não existem, né, outras características para a gente retratar o herói, né? A gente já viu, por exemplo, o Bilbo Bolseiro. O Bilbo Bolseiro não era forte, musculoso, né? Era o herói que fugia do padrão. Então, quando a gente tem certos padrões impostos pela sociedade, né, certas coisas que já estão esclarecidas, já estão ditas, a gente diz que quebrá-las, né, fugir do padrão é algo muito difícil. É só você pensar aí nos seus hábitos, na sua rotina, né, o quão difícil é a gente sair deles. Por exemplo, eu sei que tem muitos de vocês que jogam videogame, afinal a gente está na era dos videogames, né? E muitos de vocês que jogam todos os dias. Imagine um dia que você fique sem jogar, já não é um dia que você está no seu padrão. Então, da mesma forma, quando a gente pensa isso e problematiza, né, a gente pensa mais na questão social, a gente acaba vendo que a gente deixa certas pessoas de fora desse padrão. Isso é muito, 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 muito ruim, certo? Porque a gente vive numa sociedade muito, como a gente pode dizer, muito abrangente, certo? Nós temos diversos tipos de pessoas, diversos tipos de raças, e todos nós somos diferentes uns dos outros. Então, você representar somente uma parcela da sociedade, tá? É algo extremamente elitista, né? Algo extremamente ruim. Todas as parcelas da sociedade devem ser representadas, né? Então, quando a gente diz parcelas da sociedade, o que a gente está se referindo, galera? A gente está se referindo, por exemplo, questões sociais, pode ser, certo? Então, por exemplo, a gente vê a gente tem ricos, pobres e classe média, se a gente colocar assim, certo, gente? A gente pode dividir assim? Então, se a gente dividir assim, como que a gente representaria, né, toda essa parcela da sociedade? Então, a gente mostraria como que é a realidade da vida do pobre, né? Não representando falsamente também, mas a realidade da vida do pobre, a realidade da vida do classe média, a realidade da vida da classe mais alta, né? Da classe dos ricos, digamos assim. Então, isso é importante, tá? E também o ponto central ao que o termo representatividade se refere é a questão racial, tá, galera? Então, assim como eu disse para vocês, por exemplo, se a gente pegar lá os heróis e analisar um pouquinho, a gente vai ver que existe um padrão também desses heróis serem majoritariamente, né, em sua grande maioria, brancos. Então, quando a gente vê isso, a gente acaba vendo que as pessoas de outra raça, né, especialmente os negros, que sofrem mais preconceitos, né, as pessoas de pele preta, elas acabam estando fora desse padrão e por isso não há representatividade alguma a essas pessoas, o que acaba por gerar mais preconceito, certo? Mais segregação racial, ou seja, você acaba, é como se você dissesse, poxa, só uma parte merece ser representada por algum motivo, né? E vocês têm história, vocês têm outras matérias que a gente já reflete sobre isso, né? Vocês vão ter sociologia quando vocês crescerem, mas basicamente a gente precisa pensar nisso então, como a representatividade está sendo feita. Então, o termo representatividade gira em torno disso. Então, quando a gente abre o livro e se depara com a Oprah, né? Oprah é uma apresentadora norte-americana, negra, né? E ela tem um discurso muito legal. E a gente vai ler agora, né? Gostaria que vocês lessem também, né? No Globo de Ouro de 2018. Vou ler esse trechinho para vocês. Em 1964, eu era uma pequena garota sentada no piso de linóleo da casa da minha mãe, em Milwaukee, assistindo Anne Bancroft apresentar o Oscar de melhor ator na 36ª edição dos prêmios da Academia. Ela abriu o envelope e disse 5 palavras que literalmente fizeram história. O vencedor é Sidney Poitier. Subiu ao palco o homem mais elegante de que eu me lembro. Sua gravata era branca, sua pele era negra e ele estava sendo celebrado. Eu nunca tinha visto um homem negro celebrado daquela forma. Eu tentei muitas vezes explicar o que um momento como aquele significa para uma pequena garota. Em 1982, Sidney recebeu o prêmio Cecil B. DeMille bem aqui no Globo de Ouro. E não posso deixar de perceber que, neste momento, há algumas pequenas garotas assistindo, enquanto eu me torno a primeira mulher negra a receber este prêmio. Então ela também ganhou o Globo de Ouro, né, que é um prêmio que se refere aos melhores programas, às melhores séries, ou filmes também, certo? E ela diz, assim, um relato de quando ela era uma garotinha, né, de quando ela era menor, que ela viu o Sidney Poitier também, que é um negro,
receber esse prêmio e como isso impactou a vida dela. Então vamos pensar um pouquinho nisso, galera. Como que vocês acham, né, que quando as pessoas são representadas, elas agem, certo? Isso é muito importante para o nosso primeiro texto e para que a gente comece a falar, senão, sobre o gênero textual, certo? Afinal, a gente não pode falar sobre o gênero sem que a gente cite o conteúdo do texto e compreenda o que o livro está nos trazendo, beleza? Então isso é muito importante, tá? A gente já falou então sobre o termo representatividade e o que ele importa e como que vocês podem pensar um pouquinho sobre isso, tá? Então se a gente tem um padrão, certo? E quando a gente foge desse padrão, tudo é muito estranho, as pessoas reagem estranho. Da mesma forma que as pessoas que estão inseridas no padrão podem reagir estranhamente, a Oprah nos diz que a pessoa que está fora deste padrão, ela está representada. E ser representado é muito bom, gente. Ser representado é algo excelente, tá? Porque quando, por exemplo, uma criança, né, pequenininha, sofre um preconceito por ser negra, por exemplo, preconceito racial, e ela se depara e vê um herói, né, negro no filme, no cinema. Agora a gente tem, por exemplo, Pantera Negra, né? Veja só, um herói excelente, se a gente for ver, não sei se vocês assistem, né? Mas está mudando, né? Já temos algo. E ela se depara com isso, então ela encontra naquilo uma certa forma de ver o mundo, né? Ela encontra uma forma, poxa, estou sendo representado de alguma forma, não esqueceram de mim. E por isso a representatividade é algo tão importante. É tema de debate, tá? Do momento atual, do mundo moderno, porque justamente no passado não se era pensado isso, tá, pessoal? O passado, na verdade, foi bem cruel, tá? Digamos assim, as questões de padrão, aquilo que foi estabelecido, as pessoas que sofrem preconceito, as pessoas que não estão inseridas numa parcela considerada boa da sociedade, beleza? Então, eu só queria que vocês pensassem um pouquinho nisso, antes da gente entrar no texto. Afinal, a gente vai debater também o texto nas aulas ao vivo, ao longo das semanas, mas é importante que a gente se atente também ao conteúdo textual, né, ao que está sendo dito aqui. Beleza? Bom, agora eu quero falar um pouquinho também, tá? Não só sobre os textos em si, mas sobre o gênero que nós veremos, porque, afinal, é isso que o mais importa pra gente. A gente está nas aulas de produção textual, precisamos focar, então, dos gêneros e nas tipologias textuais para que a gente possa aprender a fazer isso, tá bom? Então, o primeiro gênero que nós vamos nos deparar é uma reportagem. O livro nos contextualiza, certo? Então, vamos ler o contexto, porque, afinal, isso é muito importante. Então, o contexto do livro. Certamente, você já viu na TV ou leu em jornais e revistas impressos ou na internet uma reportagem. A reportagem é um gênero textual jornalístico que tem como objetivo expandir um fato, relatando-o em detalhes a partir de alguns de seus desdobramentos. E provavelmente você já leu o resumo de algum livro ou filme, ou já elaborou, a pedido de professores, resumos de algum conteúdo estudado. O resumo é um gênero textual que se caracteriza por apresentar de forma sintetizada ideias e informações de outros textos. Nesta unidade, você lerá e analisará uma reportagem sobre um projeto fotográfico e, em seguida, um resumo desse projeto. Então, a gente está diante de dois gêneros, duas tipologias, assim como eu comecei falando a aula de hoje. Primeiro gênero, reportagem, tipologia informativa. Vamos falar um pouquinho sobre esse gênero? Vamos lá. Quando a gente diz reportagem, o que vem na cabeça de vocês? Acho que a primeira coisa que é muito importante a gente pensar é na funcionalidade do gênero. Afinal, para um gênero funcionar, ele precisa o quê? Circular em sociedade. Já falei isso para vocês, né, galera? Bom, se um gênero, para funcionar, precisa circular em sociedade, onde que a gente encontra reportagem, galera? Vamos pensar aí. A gente vê reportagem, então, nas redes sociais, na TV, certo? Nos jornais impressos. E onde mais a gente pode encontrar reportagem? Talvez seja esse o âmbito da reportagem? Bom, então a gente pensou um pouquinho sobre isso já. Beleza, o que a reportagem representa? Qual que é o objetivo primordial da reportagem? Por que a gente faz uma reportagem, né? Vamos pensar um pouquinho nisso também. E aí vocês vão anotando essas ideias, porque afinal respostas prontas não são de fato respostas, né? A gente não aprendeu sobre aquilo, não compreendeu. Qual que é o objetivo da reportagem na opinião de vocês? Bom, galera,
Da reportagem, talvez, o objetivo maior seja que a gente possa encontrar, a partir, né, de perguntas, por meios de questionamentos ou questionários, uma informação, né, uma resposta a uma pergunta, ou uma informação de qualidade e levar isso aos nossos leitores para que o conhecimento se expanda ou progrida, né? A gente já falou sobre progressão textual, né, que o conhecimento caminhe para frente. Galera, por que isso é importante? Vamos pegar aqui, ó. Uma reportagem, tá? Ela tem uma característica básica, que é diferente, por exemplo, da notícia, de outros textos da tipologia informativa, que é o fato de que você só faz uma reportagem se você for entrevistar alguém, né? Então, a gente tem duas posições, o entrevistador e o entrevistado. Quando a gente diz tipologia informativa, a gente diz que a gente está diante, então, tá, de algo que a gente precisa ser extremamente impessoal, tá? Por que impessoal? Porque a gente não pode colocar as nossas opiniões, imparcial, né, também, porque a gente não pode decidir lados. E o objetivo maior da tipologia informativa, então, é levar informação de qualidade e segura aos nossos leitores. E por que isso, professor? Porque quando a gente leva informação de qualidade segura a eles, a gente acaba não caindo nas chamadas fake news. Já ouviram falar sobre isso, né? Um assunto tão moderno também. As fake news basicamente são, em tradução, né, original, a gente vai falar no português brasileiro, notícias falsas. Então, as notícias falsas têm algo muito ruim sobre elas, porque elas induzem as pessoas a pensarem de forma não verdadeira ou de forma não adequada, né, à veracidade do fato. Então, a gente precisa sempre estar baseado em fatos, né, opiniões concretas sobre o assunto, experiências que realmente já estão provadas, né, e também nunca colocar somente aquilo que a gente pensa, as nossas opiniões, mas sempre ouvir pessoas que têm mais gabarito, né, ou capacidade de falar sobre o assunto. Então a gente diz que a reportagem é um gênero extremamente importante para os nossos dias atuais, porque afinal a gente está diante de assuntos extremamente importantes como a representatividade. Para isso, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai ler esse trecho. Na verdade, eu já li com vocês, né, no momento que eu postei, eu acho, porque a gente vai ter uma aula online e a gente vai ler esses textos. Tanto o texto da representatividade quanto o texto do resumo. Se você está assistindo esse vídeo, né, essa videoaula, e não participou da aula online, assista o vídeo da aula online, pelo menos a leitura dos textos. Isso é muito importante. Afinal, é importante que a gente participe desses momentos porque tem interação. Lá a gente vai fazer uma comparação entre esse primeiro texto e o resumo, tá? Então eu falei um pouquinho sobre representatividade e sobre tipologia informativa. Quais são os assuntos das próximas aulas, galera? Nas próximas aulas a gente vai ver um pouquinho sobre a tipologia informativa, quais são as características dela, e sobre o gênero reportagem. A gente vai fazer esse recorte, tá bom? Depois que a gente fizer isso, na próxima aula, né, na próxima semana, a gente vai fazer um recorte sobre o resumo, tá? E ao fazer o recorte sobre o resumo, então, a gente vai ter dois gêneros e duas tipologias estudadas de forma concreta. Na reportagem, a gente vai inclusive fazer uma reportagem, tá? Eu vou fazer com que vocês estudem esse gênero, porque eu acho muito interessante. E a gente vai notar alguns aspectos do texto que são muito interessantes, muito importantes. O que eu quero que vocês façam para essa semana? A gente deu uma introdução ao livro, né? E falou um pouquinho sobre tipologia informativa e sobre o que o texto se trata, né? Sobre o que o capítulo falará, sobre um tema muito importante na nossa sociedade, né? Que é, de certa forma, uma quebra de padrões. Vamos lá. Eu vou fazer com vocês também na aula online, né, alguns exercícios, mas eu quero que vocês façam como tarefa, tá? Da página 9 à página 11, beleza? Ou 12. Página 9 à página 12, tá, galera? Porque assim a gente vai dando continuidade ao conteúdo, tá? E não para com ele. Então, a gente precisa fazer da página 9, tá? Do exercício 1 até a página 11, exercício 5, beleza? É isso aí. Então, são 2 páginas de exercício, tá? Vocês fazem bem rápido, mandam o anexo na foto pro professor e assim a gente fecha a semana, tá?
Mas não só fecha a semana com algo que vai se perder, tá? Porque a gente vai trabalhar isso, então, ao longo de algumas aulas, ao longo dessas aulas. Beleza, galera? Isso é importante, tenham isso em mente. Próxima aula, então, a gente vai ver tipologia informativa, reportagem, né, o gênero reportagem, e depois a gente vai ver o resumo, quais são as importâncias desse gênero, tá? Com base no livro. Beleza, galera? Mas, ó, atentem-se, então, a esse tema muito importante, reflitam sobre isso, porque vai ser extremamente importante para que vocês façam a tarefa, tá bom? E a gente fala um pouquinho mais sobre isso na aula online também, pra gente não ficar também muito extenso. Então, muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Espero que todos estejam muitíssimo bem. E fiquem bem, galera. Não saiam de casa, né? Afinal, só saiam se precisar, na verdade. Porque a gente ainda tá nessa pandemia maluca. Ninguém sabe ao certo o que tá acontecendo, os casos aumentam. Então, o professor tá morrendo de saudade, tá? Fiquem muitíssimo bem. E um beijo e um abraço.